Pessoal, bom dia. Vocês me escutam bem? Então, tá bom. Bom, eu sou a Ângela Guiral, eu sou bióloga, estou como diretora aqui no Departamento do Verde, da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura de Campinas. Com muita alegria que a gente começa hoje a nossa primeira oficina, né, de uma série de oficinas que acontecem aí ao longo do mês de abril e comecinho de maio, referente ao momento que a gente tem hoje de revisão dos planos ambientais municipais, né? Daqui a pouco a gente já vai entrar aí na pauta para vocês entenderem um pouquinho melhor. Muitos de vocês acompanharam a elaboração dos planos lá em 2015, 2016, participando das oficinas, da construção desse planejamento ambiental, né? Que se consolidou aí como instrumentos muito importantes para a nossa gestão ambiental. E, então, a gente está muito feliz, né, de ter aqui a sala, que já estamos em 22 pessoas, para a gente começar a conversar um pouquinho sobre o que foi feito até então e os próximos passos também nesse momento que a gente se encontra no meio do horizonte aí dos planos ambientais. Então, para dar as boas-vindas para vocês e para a gente não atrasar muito, eu convido aqui o secretário Rogério Menezes para também dar boas-vindas a todos. Por favor, secretário. Muito bom dia a todos e a todas. Desejar aqui a esse grupo e a todos que dessa e nos próximos momentos de participação estejam com a gente, para que a gente faça um abril aí muito importante no planejamento, na revisão do planejamento ambiental do município de Campinas. Cumprimentar, através da doutora Ângela Guiral, toda a equipe técnica envolvida, destacar que esse não é um trabalho da Secretaria do Verde, ação conjunta dos mais diversos parceiros, das mais diversas secretarias que se empenham. E nesse processo muito pouco, além de planejar, o que é muito importante, cada vez mais raro na gestão pública brasileira, planejar, a gente estreita as conexões, a gente faz com que as ligações entre as áreas aconteçam, a gente favorece a possibilidade de uma maior transversalidade nas ações. Então, é um processo muito importante, que a gente, acho que das coisas mais importantes que a gente possa estar fazendo no ano de 2022, essa revisão dos planos ambientais de Campinas. Cumprimentar e agradecer a todos os parceiros, na pessoa da Lara, do WRI Brasil. Obrigado a todos, a gente sabe do empenho das equipes, todo esse suporte que pode ser dado aí de ajuda a nosso trabalho em Campinas. Muito obrigado, né? E através de vocês, sintam-se todos parceiros, secretarias, demais órgãos públicos. E também cumprimentar os demais, aos cidadãos, as pessoas que estão aqui dedicando um pouco do seu tempo para poder olhar planejamento sobre uma nova perspectiva, que é a perspectiva do cidadão. Então é muito importante a gente ampliar esse debate, a gente divulgar esse link, a gente poder, ao longo desse mês das oficinas, a gente poder ampliar ao máximo essa participação, envolver os conselhos, para que a gente possa ter um bom processo de revisão e chegar nos objetivos a que nós nos propusemos. Então, um ótimo trabalho para vocês, uma ótima manhã, e a gente sempre aberto, sempre à disposição para conversar sobre esses e outros temas. Forte abraço a todos, parabéns pelo processo. Obrigada, secretário. Bom, pessoal, então hoje é a nossa primeira oficina, né, de revisão dos planos, para vocês entenderem um pouquinho como foi feita a divisão, né, a gente seguiu aqui, assim como a gente fez na época de elaboração, a 2015, 2016, dos planos, a gente usou o recorte das bacias, mas vinculado aos espaços que as intersetoriais, que já é um espaço de discussão da comunidade, né, já estabelecido com cronogramas e datas, um calendário, né, de reuniões que já são coordenados aí pelo pessoal da intersetorial. A gente se utilizou, então, desses momentos já de encontro da comunidade e cruzando, então, com também os nossos limites territoriais aí das bacias. Então, hoje é a região noroeste, né, a gente vai trabalhar aqui os aspectos e os avanços e também as dificuldades que a gente tem na implantação aí dos planos ambientais com um olhar para a bacia do Capivari. Então, eu sei que tem, por exemplo, a Sônia, que é lá da região da R14 e tal, que já está acompanhando aqui,
mas só para vocês entenderem que a gente vai fazer hoje, de fato, um recorte para essa região, mas vocês estão todos convidados a acompanharem todas as outras oficinas, e aí vocês vão ter um panorama geral de tudo que tem acontecido aí no município. Lara, por favor, passa para mim. Bom, então, só para a gente aqui alguns combinados para facilitar a nossa dinâmica na nossa reunião online. Então, pessoal, por favor, se vocês puderem, mantenham as câmeras ligadas, assim a gente vai se vendo, acho que facilita, inclusive, para a gente ver as reações e tudo mais. Claro que se a conexão estiver um pouquinho mais complicada, desligar a câmera ajuda. O microfone, por favor, fechados. Às vezes a gente consegue desabilitar, porque, né, eventualmente a gente bate aí no botãozinho do microfone, dá algum ruído. Então, se o nosso moderador aqui eventualmente desativar, é só por conta disso. Mas a gente vai ter momentos aí de interação, de falas, e aí esse microfone é aberto para todo mundo poder compartilhar aí as impressões e contribuições, tá certo? Por favor, pessoal, a nossa lista de presença, ela está aqui no chat, então, se vocês puderem colocar os nomes, se vocês são da comunidade, estão representando alguma instituição também, para a gente ter aqui a representatividade, saber de onde vocês são, se conhecer um pouquinho melhor. Bom, acho que, de forma geral, esses são os nossos principais combinados. Fiquem à vontade para se manifestarem e escreverem também algumas dúvidas que vocês tiverem aí no chat, e a gente vai respondendo na medida do possível aqui, conforme a nossa oficina for acontecendo. Por favor, Lara, mais um. Bom, então, só para vocês terem uma ideia aí da nossa agenda de hoje, né? Acho que é legal para todo mundo entender como que vai se dar o nosso trabalho. A nossa oficina, ela tem previsão aí praticamente de 2 horas, então a nossa estimativa e previsão é que acabe um pouquinho antes das 11. Então a gente teve esse momento de boas-vindas, agora a gente vai entrar no momento de apresentação dos planos ambientais, trazer um pouquinho do histórico e o cenário atual que a gente se encontra, né? Essa apresentação ela vai ser compartilhada entre 4 técnicos, eu e provavelmente mais 3 aqui da equipe, cada um vai trazer um pouquinho sobre cada plano de recursos hídricos, plano do verde, plano de educação ambiental. Então, é legal também, porque vocês vão poder interagir com parte da equipe. Mas, em seguida, a gente tem um momento, então, aproximado aí entre 9h40 e 10h20, 40 minutos, de uma consulta guiada e participativa. Então, nesse momento, é onde a gente vai interagir. Seria interessante se vocês puderem estar nos computadores e não no celular, porque a gente vai preencher um formulário, a gente vai encaminhar um link para vocês, e eu sei que estando no computador é mais fácil para a gente conseguir preencher esse formulário e tal. No celular às vezes fica um pouco mais limitado, mas ok, é um link que também depois vocês, se não conseguirem no momento da reunião, ele vai ficar à disposição. Por fim, a gente tem um espaço aí também aberto para as perguntas e contribuições, e no final, aí próximo das 11, a gente tem um momento de encerramento, tá certo? Se alguém tiver alguma dúvida, sintam-se à vontade, senão vou seguir por aqui. Bom, Lara, acho que não está compartilhando ainda, qualquer coisa eu tento aqui novamente. Oi, pessoal. Bom dia. Eu acho que eu parei de compartilhar aqui, não sei o que aconteceu. Vou tentar de novo. Agora vai. Por gentileza, me avisem quando vocês estiverem vendo. Pessoal, enquanto isso, vou aproveitar para apresentar a Lara. A Lara, ela é a nossa parceira da WRI Brasil. Ela é geógrafa, especialista em desenvolvimento urbano. WRI Brasil é uma instituição internacional, né? Mas a gente está fazendo recorte aqui, o nosso apoio e parceria com a WRI Brasil, que tem apoiado aí Campinas no projeto que chama Cities for Forest, né? E que a Campinas é signatária desse programa desde 2019. Então, a gente já vem trabalhando com eles há algum tempo e, desde o ano passado, a gente fortaleceu essa parceria aí para a revisão dos planos. Então, a Lara vai nos apoiar e vai ter um momento que vocês vão interagir um pouco mais aí com ela também. Bom, agora está compartilhado, Lara. Obrigada. Bom, então, como que iniciou esse processo de revisão dos planos ambientais, né? Então, só para a gente lembrar um pouquinho, os nossos planos,
eles foram elaborados, começaram lá em 2014, 2015, finalizados em 2016, plano de recursos hídricos e o plano do verde, e o de educação ambiental, finalizado em 2017, instituídos por decreto ou por lei municipal, como é o caso do plano de educação. Acho que caiu de novo, Lara, para vocês também? Eu vou tentar compartilhar aqui, então, peraí. Perdão, pessoal, não sei, tá só parando de compartilhar sozinho. Ah, então cancela aí que eu vou tentar por aqui. Tá. Acho que você tem que clicar no mais primeiro. Agora foi, Ângela. Vou botar em isso. Tá no mudo, Ângela. Agora sim? Agora certo? sim. Então, beleza. Então, vamos seguindo. Qualquer coisa, vocês me interrompem, que agora eu paro de ver vocês, tá bom? Bom, então, esse processo de revisão, ele se dá 5 anos depois da instituição, por ato normativo, né, dos planos. Então, o plano de recursos hídricos e do verde foi instituído em 2016 por decreto municipal, o plano de educação ambiental em 2017 por lei. E esses planos todos, eles têm um horizonte de 10 anos, né? Mas a gente estabeleceu que no meio do caminho, entre 5 e 6 anos ali, após a implantação desses instrumentos de planejamento, a gente iria olhar para esses planos e entender se as metas e os indicadores estabelecidos, o cumprimento dos programas, né, que a gente estabeleceu naquela época, estão sendo cumpridos, qual o percentual de cumprimento, se eles estão indo bem, se a gente está tendo dificuldades, quais são essas dificuldades, se a gente tem que rever os caminhos traçados, as estratégias, enfim. Então, a gente está justamente nesse momento de olhar e, de repente, repensar as nossas rotas, ou falar, não, está tudo certo, estamos conseguindo, vamos seguir em frente. Então, para isso, a gente estabeleceu, primeiramente, assim como, só resgatar um pouquinho, assim como a gente também fez a elaboração dos planos, nesse momento de revisão, a gente também tem aí 3 etapas, né? A primeira que é uma leitura técnica, e essa leitura técnica, ela é feita não só pelos técnicos, né, pelos servidores aqui da Secretaria do Verde, mas também por um grupo de trabalho que envolve técnicos de diversas secretarias e autarquias da Prefeitura. Então, tem muitos aqui que estão hoje acompanhando a oficina, que vão participar com a gente e que já estão participando desse processo, que iniciou aí praticamente no meio do ano passado. Então, a gente tem um grupo de trabalho instituído por portaria, em que a gente já veio revisando e olhando para cada um dos programas, porque nem todos são só de responsabilidade da Secretaria do Verde, a gente tem programas que são de responsabilidade, por exemplo, da Secretaria de Serviços Públicos, Defesa Civil, enfim. Então, a gente sempre, lógico, de uma forma muito integrada, trabalhando e olhando, então, para esses programas. Naquele momento, então, quando a gente instituiu o grupo de trabalho, a partir de então, a gente estabeleceu também um roteiro metodológico, que traz aí quais são os caminhos para essa revisão. E semana passada, ou semana retrasada, foi publicado o relatório situacional, né? Então, todo esse material está disponível na página da Secretaria, depois a gente disponibiliza aqui o link para vocês. E esse relatório situacional, ele traz justamente o status, né? Como que cada um dos programas se encontra e também já uma revisão vinculada aí aos indicadores estabelecidos para cada um dos programas. Bom, então, essa primeira etapa, né, que a gente chama de leitura técnica, certo? Mas também a gente, toda essa parte, toda essa estratégia, né, o nosso procedimento, aqui, a metodologia para a revisão dos planos envolve a leitura comunitária. Essa leitura comunitária não está começando hoje, é importante considerar que a gente também tem feito reuniões desde março do ano passado, com a Câmara Técnica de Planejamento do CONDEMA, então eles montaram uma Câmara Técnica que vem acompanhando todo esse processo de revisão dos planos, e também eles validaram como seria feita a nossa
estratégia agora, né, a nossa ação aqui da leitura comunitária com a população. Então, o processo de oficinas e consultas públicas. Então, a gente fez 8 reuniões aí com a Câmara Técnica de Planejamento entre março e outubro do ano passado. E aí, então, a gente estabeleceu aí como seria o número de oficinas, a divisão e o período em que elas ocorreriam, né? Então, é justamente nesse momento que a gente se encontra hoje, que são as oficinas, e terminando o período de oficina, a gente chega aí no momento de consulta pública, tá certo? E aí, quando a gente tiver a leitura técnica mais a leitura comunitária, a gente consegue consolidar a revisão do plano num único documento, que vai trazer aí o plano de ação, programas e indicadores revisados, que passará ainda para uma audiência pública. Tá bom? Então, só para entender aqui, trazer a linha do tempo para vocês. Bom, então hoje, chegando aqui... Desculpa, eu acho que parou de compartilhar de novo. Eita, vamos lá. Vou tentar de novo, então. Agora foi? Para mim estava ok aqui. Para mim não caiu também. Bom, então, tudo bem, mas é bom vocês irem avisando. Bom, pessoal, então, para a gente entrar aqui na agenda do dia, vocês entenderem qual é o objetivo hoje da nossa oficina, né? É justamente da gente ter esse momento para estabelecer um diálogo, para vocês conhecerem, né, os planos, os programas e o status em que a gente está hoje de cada um deles, e coletar aí as contribuições e percepções de vocês, principalmente sobre 3 aspectos. O primeiro, se vocês conhecem se a comunicação que tem sido feita entre a prefeitura e a comunidade sobre os planos e ações está sendo efetivo ou não. Então, é legal a gente ter esse feedback de vocês, né, sobre o conhecimento acerca desse planejamento. Também estabelecer uma priorização em relação aos programas, né, principalmente olhando aí para a sua região. E, por fim, propostas para a gente trazer para revisão e seguir aí para os próximos 5 anos, que termina aí o horizonte desse planejamento, né? Bom, então, feito acho que esse breve panorama, agora a gente vai entrar no momento de trazer, então, para vocês um conhecimento, lógico que a gente não vai conseguir entrar em muitos detalhes, mas um panorama geral aí sobre a apresentação de cada um desses 3 planos que estão nesse momento de revisão. Lembrando que agora a gente começa a ter um olhar mais integrado dos planos ambientais. Na época a gente construiu de uma forma um pouco mais setorizada, mas agora a gente já está enxergando eles como um planejamento único, né? E também aí com alguns elementos que, inclusive, o apoio da BR tem trazido para a gente, pensando num território mais resiliente e também de infraestrutura natural e soluções baseadas na natureza. Bom, vou passar para o Geraldo. Então, Geraldo, Juliano, desculpa. Juliano, a palavra está com você, por favor. Se quiser contar um pouquinho aqui sobre esse planejamento, embora eu já tenha trazido aqui algumas informações, fique à vontade. Bom dia a todas e todos. Ângela, peço perdão aí, mas eu estou com dificuldade aqui na conexão. Meu computador não está funcionando, pelo celular não vou conseguir acompanhar. Se você puder seguir essa parte aí, só por hoje, Sigo sim, não, vamos lá. Então, vou seguir. Então, vocês vão me escutar mais um pouquinho aqui. Pode ser sim. Bom, gente, então, só para vocês entenderem aqui, eu já falei aqui sobre como esses planos foram instituídos, né? O ano em que eles foram, mas aí é interessante trazer para vocês que o planejamento ambiental ele foi consolidado dentro da Política Municipal de Meio Ambiente, né? Que ela foi instituída como legislação em 2020. Então, hoje a gente ainda tem todos esses planos atrelados à Política Municipal de Meio Ambiente, né? Então, a gente reforça aí que, como um dos principais instrumentos de gestão ambiental da cidade, é esse planejamento baseado especificamente, não só, mas a nossa principal base é o planejamento feito com um olhar aí sobre os recursos naturais, pensando nas áreas verdes, recursos hídricos, e também sobre toda a organização e ações de educação ambiental existentes na cidade. Bom, então, para começar aqui, vou chamar o Gabriel, que está aqui próximo a mim, para contar um pouquinho para vocês sobre o status do Plano do Verde. Só vou fechar meu áudio, espera só um pouquinho que eu já volto na tela aqui.
Bom dia, pessoal. Acho que todo mundo está me escutando, né? Sou Gabriel Neves, engenheiro ambiental do Departamento de Licenciamento Ambiental, e hoje estou coordenando, né, a parte do Plano Municipal do Verde na revisão dos planos e coordeno o núcleo de parques lineares e corredores ecológicos. Bom, como já dito, né, o Plano Municipal do Verde foi publicado em 2016. Ele tem como objetivo, né, assegurar a qualidade, quantidade e distribuição das áreas verdes, garantindo suas funções sociais e ecológicas, visando a melhoria dos ecossistemas e qualidade de vida da população no município de Campinas. Nesse relatório situacional, né, foram avaliados os 20 programas que foram delineados lá em 2016, e um pouquinho mais para frente a gente vai comentar os principais programas vinculados ao Plano Municipal do Verde. Geraldo, se quiser apresentar um pouquinho sobre o plano de recursos hídricos, se tiver com a fala aí, por favor. Bom dia, pessoal, tudo bom? Em relação ao Plano Municipal de Recursos Hídricos, ele também iniciou em 2014, né, foi finalizado em junho de 2016. O objetivo dele é melhorar, então, a qualidade e a quantidade das águas, né, tanto superficiais como subterrâneas, em Campinas. Foi desenvolvido no âmbito do plano 7 programas. Eu vou estar explicando mais à frente alguns deles, né? A gente vai perceber que o plano de recursos hídricos, ele foca suas ações nas áreas rurais de Campinas, né? Então, foi desenvolvido um mapeamento das áreas estratégicas, né, para conservação e recuperação, né, das águas em Campinas, né? E eu vou estar explicando para vocês por que a gente focou as áreas rurais, né? Principalmente porque o Plano do Verde foca algumas recuperações em áreas urbanas, revitalização de córregos, através de alguns programas, em especial parques lineares, e a gente, na época, já contava com o Plano de Saneamento Básico de Campinas. Gustavo, por favor. Beleza, só abrir aí. Bom, como a Ângela já adiantou aí na apresentação, o Plano de Educação Ambiental ele foi instituído em 2017, através da Lei número 15.440, e tem por principal objetivo aí conectar os atores sociais, a população de forma geral, os parceiros institucionais, ou seja, integrar na cidade todos aqueles que têm alguma relação com a educação ambiental, e principalmente ampliar, né, a capacidade, a capilaridade de levar as informações, o conhecimento e a conscientização sobre a questão do meio ambiente no município. E a gente tem 9 programas, a gente vai apresentar aí um pouquinho deles mais para frente também, mas basicamente é isso. O Plano de Educação Ambiental ele vem para principalmente reconhecer quem já trabalha com educação ambiental no município e ampliar essa rede para levar para toda a cidade e a gente criar uma consciência coletiva sobre a importância da preservação ambiental dentro do município. Obrigada, Gustavo, Geraldo e Gabriel. Bom, então vocês perceberam aí que a gente tem mais de 30 programas, né, estabelecidos, considerando os 3 planos, mas para a gente discutir e trazer aqui para vocês, a gente selecionou aqueles em que a gente claramente tem uma atuação no território, há uma intervenção, por vezes de infraestruturas visíveis, outras nem tanto, né, programas ali que vão acontecendo de forma um pouco mais gradativa, mas aqueles em que há uma interação maior com a comunidade e também traz um benefício aí para a região. Então, a gente estabeleceu aqui, e é um pouquinho sobre eles que a gente vai falar em seguida, que é o programa de parques lineares, o de corredores ecológicos, a elaboração e execução dos planos de manejo das unidades de conservação, programa de controles de queimadas. Espero que eles estão em verdinho, porque eles correspondem ao Plano do Verde, né?
Em relação ao plano de recursos hídricos, a gente fez um recorte sobre os programas de pagamento por serviços ambientais, o PSA Água, o saneamento rural sustentável e o PRENAC, que é o Programa de Recuperação de Nascentes e Áreas Ciliares. E o Programa de Educação Ambiental, recorte que a gente trouxe aqui para vocês, é o Programa de Implantação de Espaços de Educação Ambiental e a formação de educadores ambientais. Então, é sobre esses 9 programas que a gente vai conversar de forma mais próxima hoje. Bom, então, vamos lá, pessoal. Eu vou aqui trazer a localização para vocês, só para vocês se enxergarem aí. A gente está, então, essa linha em preto é o território de Campinas. Não sei se vocês estão enxergando essas linhas em amarelos. É a nossa divisão das bacias hidrográficas do município. São 6 bacias: Jaguari, Bacia do Atibaia, Anhumas, Bacia do Quilombo, Capivari e Capivari-Mirim. Vou trazer aqui só alguns pontos de referência para vocês, para a gente se localizar, acho que é sempre importante. Bacia do Capivari é aquela que abrange o Aeroporto Internacional de Viracopos. A bacia que a gente está conversando hoje, né, é a do Capivari, onde a gente tem a região do Campo Grande, a região da PUC, né, onde tem o campus 2 da PUC, o Shopping Bandeiras, a Pirellis, Extra Moreira, Campina Shopping, e também aquela região ali do Jambeiro, parque, onde tem localizado o Parque das Águas, divisa ali já com Valinhos, né, onde tem a estrada da Codelaria. Então, para vocês se enxergarem aqui um pouquinho mais. Região do Quilombo é onde a gente tem a Mata de Santa Genebra, o Instituto Agronômico de Campinas, Fazenda do Exército. Região do Anhumas, né, da Bacia do Anhumas, pega a região central aqui de Campinas, né, Taquaral, indo lá para Barão Geraldo, Unicamp, né, já divisa com Paulinha. A Bacia do Atibaia, é onde a Bacia do Atibaia e Jaguari, ela abrange aí grande parte da nossa área de proteção ambiental, da APA de Campinas, e pega a região de Souza, Joaquim Egídio, Carlos Gomes, Gargantilha, a que a gente chama da R14, né? E, por fim, a Bacia de Jaguari já divisa com Pedreira, né? Que é uma área ali rural. Bom, então, está em destaque aqui no verdinho mais colorido, justamente a área em que a gente vai conversar hoje, que é a Bacia do Capivari. Aqui só um zoom para vocês localizarem um pouquinho melhor. A gente tem nessa linha aqui, ó, a John Boy, né? Aqui o Shopping das Bandeiras, Campina Shopping, que a gente já tem a região mais central da cidade. Essa estrada aqui já indo para Valinhos, né, a região, desculpa, gente, Campina Shopping aqui a Santos Dumont, que é Santos Dumont, desculpa. Bom, e aí a gente tem aqui Extra Moreiras, Hospital Ouro Verde, Terminal Vida Nova. Acho que deu para vocês, principalmente, se localizarem. E nessa pontinha aqui divisa com Montemor e Hortolândia, onde a gente tem a área de proteção ambiental do Campo Grande. Temos também as unidades de conservação, né, para vocês se localizarem, o Parque Natural Municipal do Campo Grande e aqui do Jatobás. Então, agora eu passo a palavra para o Gabriel, que vai trazer um pouquinho sobre cada um dos programas para vocês. Só vou montar aqui meu microfone. Tá bom. Obrigado, Ângela. Bom, o Plano Municipal do Verde, ele trouxe uma atenção especial às áreas verdes, né, como falei no comecinho, e principalmente a divisão das áreas verdes entre as áreas verdes com função ecológica e as áreas verdes com função social. Então, os programas e ações, eles foram acompanhando essa principal divisão. No panorama municipal, as áreas verdes e os fragmentos naturais de Campinas, eles se encontram bastante fragmentados devido à ocupação humana, principalmente, né, e o desenvolvimento das atividades humanas. O primeiro programa que eu vou falar, o programa de implantação de parques lineares, ele tenta trazer a união, né, da conservação ecológica, da recuperação e conservação principalmente das matas ciliares, das áreas urbanas, unindo com a disponibilização de equipamentos de esporte e de lazer, trazendo a população para esse ambiente. Então, né, ele tem a possibilidade, né, de promoção da atividade, de esporte e lazer, circulação não motorizada, ligando pontos através de passeios e ciclovias, trazendo melhoria da qualidade da população, alinhado à recuperação das APPs, matas ciliares, também pensando, né, no aumento das zonas de inundação, pensando nos eventos extremos de cheias, enchentes,
e também eles podem atuar como corredores ecológicos. Pode passar, Angela. Na bacia do Capivari, por ela ter um tamanho razoável, né, abrigar grande parte da população do município, ela também traz uma grande quantidade de parques lineares. O Plano do Verde ele traz a necessidade de implantarmos 49 trechos de parques lineares no município de Campinas para reduzir, além de recuperar as APPs e matas ciliares, reduzir o déficit de áreas verdes de função social, então parques, jardins, onde a população pode ter acesso a esses ambientes, dentro dos bairros, né, distribuídos em todo o perímetro urbano municipal. Como grande parte da população está nessa bacia e também o tamanho da área dessa bacia, mais de 50% dos parques lineares se encontram nesse trecho e são esses polígonos coloridos, né, de amarelo, passando por laranja até vermelho escuro, que trazem a prioridade de implantação com base na disponibilidade de áreas verdes com função social dentro de cada bairro. Então, amarelo a gente pode trazer aqui embaixo o Parque Linear do Córrego Friburgo, por exemplo, mais a sul, que a setinha está mostrando, e mais lá em cima a gente tem alguns parques lineares do Córrego do Pissarrão, trecho 3 e 5, por exemplo, que são de muito alta prioridade, mais em vermelhinho. E a região ali do Capivari, do Rio Capivari, é onde concentra a maior quantidade de parques lineares. Pode passar. Para a implantação desses parques lineares, a gente vem tentando desenvolver várias estratégias. Então, esses parques lineares se dividem em áreas públicas e privadas, onde a responsabilidade da implantação também se divide entre o poder público e também os donos, né, dessas áreas, quando privadas. Então, como exemplo, a gente tem o Parque Linear do Córrego do Pissarrão trecho 3, que são essas duas primeiras fotos, que foi implantado pela iniciativa privada através do processo de parcelamento do solo, que é a implantação de novos loteamentos dentro do município, a região ali da Vila Industrial, para quem não conhece. Na terceira foto, a gente tem a implantação de parte do Parque Linear do Córrego do Banhado através de compensações ambientais e do recurso próprio do serviço, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. Ali perto do bairro Sul América. E, por fim, na foto de baixo, a imagem aérea, né, do Parque Linear do Córrego de Santa Lúcia, é um trecho que vem sendo implantado junto com a revitalização do córrego através de recursos do PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento, né, é o antigo PAC de governos anteriores do governo federal, que está em processo de implantação ali, né, no bairro Santa Lúcia, né, próximo ao Capivari. Pode passar. Os programas de corredor ecológico e o programa de recuperação de nascentes e áreas ciliares, PRENAC, voltados para as áreas urbanas, né, a recuperação das matas ciliares e também a conexão dos principais fragmentos dessa bacia. Então, o intuito aqui além de recuperar, pensando tanto nos recursos hídricos, mas também na biodiversidade como um todo, a gente tem, pode passar, na área da bacia, algumas em verde, um pouquinho mais escuro, algumas APPs, principalmente nas áreas rurais, né, em verde escuro, e no caso da bacia do Capivari, a gente tem regulamentado por resolução da própria SPDS 2 corredores ecológicos. O corredor ecológico Capivari-Jatobás, né, ele é o trecho final do rio Capivari dentro de Campinas, que liga a uma unidade de conservação que eu vou falar um pouquinho mais para frente, até o final, né, da cidade. E o trecho inicial do Capivari dentro do município, que é o corredor ecológico São Vicente Serra d'Água, que também tem o intuito de ligar a conexão de uma unidade de conservação, agora estadual, que é a Serra d'Água. E a implantação desses dois programas, ela também, através de N estratégias, mas principalmente através da compensação ambiental
advindas, né, do processo de licenciamento ambiental municipal, em alguns casos estadual. Pode passar. Aqui são dois exemplos, né, uma praça no bairro Jardim Nova Mercedes, né, o nosso banco de áreas verdes, né, um instrumento para utilização dessas compensações ambientais. Tem tem os plantios aqui no início do plantio, e do lado, no bairro Parque Jambeiro, né, na área da Guardinha, um plantio mais, nesse caso, já finalizado com uma condição já bem melhor. Pode passar. O programa de elaboração e execução dos planos de manejo das unidades de conservação. Aqui, unidades de conservação como espaços territoriais que têm função de assegurar a biodiversidade, né? Vem de uma política federal do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. E nessa bacia, a gente tem a APA Campo Grande, né? É uma unidade de conservação de uso sustentável, vou falar um pouquinho sobre ela depois. Ou a Floresta Estadual Serra d'Água, que é uma unidade de conservação estadual, que fica lá próximo do Parque do Jambeiro, e os parques naturais municipais, Campo Grande, em Rosinha, ali perto do Bela Aliança, o Parque Natural PNM, né, da Mata, e do Jatobás. Pode passar. Aí, nesse processo, a APA de Campo Grande, a gente está sendo elaborado, né, o conselho instituído o conselho gestor da área de proteção ambiental do Campo Grande. As inscrições, né, foram prorrogadas, né, era até dia 31/3 e foram prorrogadas até o final desse mês, dia 30/4. Então, a gente conta com a participação de todos, né, o conselho gestor é o principal órgão, né, vamos dizer assim, que tem tem importância para a gestão, né, e o controle de todas as ações e da implantação do plano de manejo que será executado assim que o conselho gestor for instituído. Então, a gente conta com a participação de todos. E com relação ao Parque Natural do Campo Grande e do Jatobás, está em andamento a elaboração do plano de manejo, né, a fase de diagnóstico. E, por fim, a gente tem o programa de controle de queimadas, ele mais ou menos autoexplicativo, né, a ideia é a redução da taxa de incidência de queimadas, né, através da educação ambiental, melhoria das normativas e atenção especial, né, nas áreas próximas das unidades de conservação. Então, aqui nessa bacia tem grande importância devido ao número de unidades de conservação e principalmente com a formação de brigadistas. Para quem participou aqui, teve no ano passado, né, o curso de formação de brigadistas da região da APA do Campo Grande. E todas essas informações estão dentro dos sites, dos links aqui que a gente colocou dentro da apresentação. Bom dia, pessoal. Estão me escutando? Sim. Eu sou o Geraldo, da Secretaria do Verde, então eu vou falar um pouco para vocês dos programas do Plano de Recursos Hídricos. Eu peço desculpa que no momento que eu estava apresentando o Plano de Recursos Hídricos, o meu áudio acabou cortando sozinho. Eu acho que a plataforma está um pouco instável. Eu só percebi quando o Gustavo já estava apresentando o Plano de Educação Ambiental. Então, eu não sei se vocês escutaram no finalzinho, então eu vou repetir. Os programas do Plano de Recursos Hídricos, ele tem um foco muito nas áreas rurais de Campinas, principalmente porque a gente tem outros planos municipais que abordam ações importantíssimas na questão da qualidade das águas em Campinas, como o plano de saneamento. Cortou o áudio do Geraldo de novo agora. Toda hora cai meu áudio. O plano, então, de saneamento,
as ações de coleta, afastamento e tratamento de esgoto, ele é essencial para a qualidade das águas em Campinas, e também a questão do manejo do lixo, né? A gestão do resíduo sólido em Campinas, principalmente vinculado à questão da drenagem urbana, né? Que a água da chuva pode carregar esses resíduos, né, para os cursos d'água, eles trazem um impacto muito grande para a qualidade dos rios e córregos de Campinas. Além do plano de saneamento, a gente tem também o plano do verde, como o Gabriel apresentou, que também tem diversas ações nas áreas urbanas de recuperação e revitalização. Então, o plano de recursos hídricos traz um mapeamento das áreas estratégicas, né, que focou muito as áreas com potencial de produção de água em Campinas e zonas de mananciais de proteção e conservação, né, que estão nas áreas rurais. O PSA Água é um desses programas, né? Quem assiste Globo Rural já deve ter visto falar do PSA Água. O município de Extrema é quem no Brasil tem mais experiência, né? Já tem um PSA Água lá de mais de 10 anos. Campinas está completando 5 anos, né? Então, o que seria esse programa de serviços ambientais, né? É um incentivo que pode ser em dinheiro para os proprietários rurais, ou o que a gente fala de incentivo não monetário. Por exemplo, doação de mudas, apoio técnico, doação de sistemas de tratamento de esgoto para essas áreas rurais, né? A própria recuperação florestal, né? O plantio das matas ciliares, das nascentes, em áreas rurais, né? Então, a gente chama os produtores rurais de provedores de serviços ambientais, porque eles vão estar desenvolvendo iniciativas nessas propriedades que vão colaborar com a conservação da água e do solo, né? Então, a gente tem esse esqueminha, né, do Ministério do Meio Ambiente, que ele ilustra de forma resumida, de forma bem simples também, o PSA Água, né, focando principalmente no plantio, né, das matas ciliares. Então, o proprietário rural, ele recupera, ele faz o plantio ao longo dos cursos d'água e das nascentes. Essa vegetação, ela vai gerar um serviço ambiental, né? Então, ela vai proteger os recursos hídricos, como, né? Ela vai filtrar, né? Ela vai diminuir, então, o escoamento superficial, que a chuva acaba entrando nesses cursos d'água de forma a carregar sedimento, solo, adubo, agrotóxico, né? Isso melhora a qualidade desses cursos d'água nas áreas rurais. Quem vai aproveitar essa água de qualidade, a gente chama de usuário, né? Por exemplo, pode ser a gente quando abre a nossa torneira, né? Pode ser empresas que vão estar captando essa água com melhor qualidade. E no princípio de usuário pagador, quem recebe a água em melhor qualidade paga, né, esses proprietários rurais, né, que são considerados protetor recebedor, né? Então, desde 2017, a gente já paga propriedades rurais em Campinas que possuem iniciativas, então, de conservação do solo, plantio de áreas protegidas, mas também a gente aborda a questão de saneamento rural também, como a gente vai ver nos próximos programas. Então, o PSA de Campinas, ele envolve tanto recuperação florestal, quanto conservação do solo e adequação do esgoto sanitário em áreas rurais. Pode passar? O programa de saneamento rural, então, em Campinas, ele tem como principal objetivo universalizar o saneamento nas áreas rurais, né? Com foco, é claro, pro esgoto, que é gerado nessas áreas rurais. Então, o primeiro desenho aí com um X, né, mostra, infelizmente, o que a gente tem visto em 90% das propriedades rurais de Campinas, desde 2017, né? Que são o uso de fossa negra,
né, que recebe, então, o esgoto do vaso sanitário dos domicílios de áreas rurais. Essa fossa negra é um buraco no chão, sem nenhum controle de engenharia para tratamento e confinamento desse esgoto, né? Então, o que acontece? Esse esgoto ele vai para esse buraco no chão, nas áreas rurais, e contamina o solo e a água subterrânea, né? O lençol freático. Isso gera um problema de saúde pública e ambiental tremendo nas áreas rurais, porque como a gente não tem rede de abastecimento de água potável nas áreas rurais, essas pessoas consomem a água subterrânea, seja por poço ou por nascente. E essas fossas negras estão contaminando essas águas, desculpa, né? É comum que o proprietário rural faça o poço dele na área mais alta e a fossa lá na área mais baixa. Mas o vizinho que está embaixo não consegue escapar dessa contaminação, né? Então, o que a gente vem desenvolvendo desde 2017 em Campinas? O apoio técnico nessas áreas rurais para adequar o saneamento, o esgoto sanitário, principalmente fazendo doações de sistemas de tratamento de esgoto, seja do modelo da Embrapa, das 3 caixas d'água, né, que o Globo Rural tem mostrado bastante também. Então, Campinas, desde 2018, tem um termo de cooperação com a Embrapa de São Carlos, que desenvolveu essa tecnologia de tratamento de esgoto em área rural. A gente também usa outros modelos, né, de biodigestores comerciais, que a gente está fazendo a doação e acompanhamento nessas áreas rurais. Quem recebe como doação, o proprietário rural que recebe essa doação, a contrapartida dele é fazer a instalação desse sistema, né, em monitoramento e manutenção. Essas pessoas elas recebem capacitações, a gente chama de dia de campo, como é o exemplo aí da foto, né? A gente já fez 8 oficinas em Campinas, onde a gente treina, então capacita a população para instalar esses sistemas de tratamento de esgoto, através de um mutirão de um dia, mais ou menos, onde a gente consegue instalar um sistema inteirinho, desde o início, e faz toda a capacitação, então, daquela comunidade para estar instalando o sistema. Pode passar? E, por último, um programa que também ocorre na área urbana e também ocorre nas áreas rurais, que é a recuperação de nascentes e áreas ciliares, que também ocorre em conjunto aí com o PSA, num conceito mais amplo que a gente chama, né? É onde o proprietário rural recebe de forma gratuita o plantio, né, manutenção, e, inclusive, em alguns casos, o cercamento dessas áreas, né, protegidas na propriedade rural, principalmente reserva legal e as matas ciliares, né, as APPs que a gente chama, né, ao longo de curso d'água e das nascentes, né, articulado pelo Banco de Áreas Verdes, né, que então vai estar direcionando esses plantios sem custo para o proprietário rural. Essa figura dessa propriedade é a nossa primeira propriedade de mais de 100 hectares que foi inscrita no PSA Água, né? Ela tem mais de 8 nascentes e recebeu, então, além de plantio, de recuperação de todas as suas áreas protegidas, ela também recebeu apoio técnico na conservação do solo e recebeu doação de sistemas de tratamento de esgoto, né, para estar adequando tanto da colônia como da sede da fazenda o esgoto doméstico. Pode passar? Indo para o território, então, como a gente disse, como eu disse, né, são programas focados nas áreas rurais de Campinas, né? Segundo o mapa estratégico de recuperação e conservação das águas em Campinas, essa região sul da Bacia do Capivari, né, rural, Pedra Branca, Descampado e Reforma Agrária, do lado leste aí, né, a gente chamou de Zona de Proteção e Recuperação de Mananciais. Por quê? Essa região
ela fica antes da captação da Sanasa no rio Capivari. Então, todas as melhorias ambientais dessa região, ela vai trazer benefício diretamente para a captação de água na Sanasa, né? Então, a gente concentrou as ações de recuperação florestal, de pagamento por serviços ambientais e de doação de sistemas de tratamento de esgoto nessas regiões, né? É claro que agora o programa está se estendendo e a gente já está iniciando outras regiões, né? Mas lá no Atibaia também a gente tem uma zona dessa, né? A Sanasa também capta, né? Inclusive em maiores proporções no rio Atibaia também. Então, na oficina lá do Atibaia vai ficar muito claro também essas regiões que a gente priorizou as recuperações das áreas rurais. A título de exemplo, para finalizar, a gente já doou 149 sistemas de tratamento de esgoto nessa região, né? A gente tem 3 propriedades recebendo pagamento por serviços ambientais, dinheiro mesmo em conta, né? Esses 149 sistemas de tratamento de esgoto estão em 76 propriedades, né? É muito comum que propriedade rural tenha mais de uma residência. Quando ela está pertinho, dependendo do sistema que a gente doa, a gente consegue usar um sistema para mais de uma residência, mais de um domicílio, mas às vezes tem que instalar sistema separado. A gente já plantou mais de 22 mil mudas nessas regiões, né, para recuperação das áreas ciliares, e nesses plantios foi contemplado 6 propriedades rurais. Pode passar. Ok, posso começar? Vamos lá, então. Explicar para vocês um pouquinho de 2 programas que são, como a Angela disse, mais conectados com a questão do território e com a atuação junto à população, do Plano de Educação Ambiental. O primeiro deles é o programa de espaços educadores ambientais. Do que se trata, né, esse programa? Dentro do Plano de Educação Ambiental Municipal, está previsto que o município ele iria identificar, apoiar, potencializar e também reconhecer novos espaços aonde fosse possível a prática de educação ambiental. E para que isso acontecesse, a gente mapeou primeiramente, né, os possíveis espaços que já executavam atividades de educação ambiental e que a gente não tinha isso de uma forma sistematizada, né, conectada, todos trabalhando aí em conjunto. A gente tinha, na verdade, vários espaços no município, separados, trabalhando de forma individual, fazendo educação ambiental pela cidade toda, mas que não se conversavam, né? Não tinha um planejamento conjunto, uma proposta de trabalho e assim por diante. Dentro dessa lógica, nós mapeamos, a princípio, 4 espaços potenciais que poderiam se tornar centros e são os nossos atuais centros de educação ambiental. E são eles, né, a Mata de Santa Genebra, o Bosque do Jequitibás, a Estação Ambiental em Joaquim Egídio e o Centro de Conhecimento das Águas, que hoje é o Museu Dinâmico da Água, que fica ali no Jambeiro, do lado de cima do Parque das Águas. E esses espaços, a gente regulamentou o funcionamento, toda a metodologia de trabalho deles, através de um decreto municipal, está aí na apresentação, né, o 19709, e esse decreto ele traz todas as regras, diretrizes, para que um espaço seja reconhecido como centro de educação ambiental. E a partir daí, a gente começou a trabalhar num grupo de trabalho com as equipes desses espaços, construímos propostas pedagógicas para o atendimento e para a criação das atividades dentro desses espaços, e desde então a gente vem atendendo um público muito grande, principalmente de escolas públicas, tanto estaduais quanto municipais, e tem tido um resultado muito bacana. A consequência desse trabalho com os espaços educadores ambientais foi a potencialização do programa, que é o Circuito de Educação Ambiental. Como ele funciona? Um público, por exemplo, uma escola,
que visite um dos nossos centros, automaticamente ela já fica ali no compromisso de visitar os outros centros. Então, um grupo que participa de uma atividade num dos nossos centros de educação ambiental, ele vai correr esse circuito nos outros centros para ter uma visão geral das temáticas ambientais e dos espaços dentro do município. Cada centro ele tem uma temática específica, né? Só para exemplificar, da Estação Ambiental em Joaquim Egídio tem a questão histórica, tem a questão da APA, né, de ser uma área de preservação inserida dentro de um contexto urbano. Temos aí o Museu Dinâmico da Água, como, né, o próprio nome diz, trata do tema da água, o Bosque do Jequitibás, que é uma área histórica e de preservação dentro do centro urbano, a Mata de Santa Genebra, que também é uma área de preservação, pesquisa e assim por diante. Então, cada centro tem uma temática e uma proposta de atendimento. E através desses espaços, a gente consegue levar alunos, população, para participar do circuito educador, rodando por todos esses espaços de educação ambiental, que hoje trabalham de forma articulada, regulamentada, sendo assim mais produtivo e seguindo o que o plano prevê para o município. O segundo programa é de formação de educadores ambientais. E, assim, ao contrário do que o nome possa sugerir, né, quando se fala em educadores ambientais, a coisa que vem na nossa cabeça são professores. E, na verdade, o programa é muito mais amplo que isso. No que a gente se refere a educadores ambientais, a gente enxerga que cada pessoa que tenha acesso à informação, ao conhecimento e, principalmente, que tenha possibilidade, né, de estar engajado na questão da educação ambiental, que essas pessoas se tornem e possam ser educadores ambientais. Dentro dessa proposta, a gente levou várias ações para o município, sempre se utilizando em muito dos espaços das escolas, mas a gente foi trabalhando com palestras, apoiando atividades da sociedade civil, e assim por diante, tentando mobilizar o máximo de pessoas dentro do município para que se tornassem educadores ambientais. Um dos resultados desse trabalho, que para a gente foi muito gratificante, muito importante, foi a criação dos coletivos jovens educadores ambientais. O que significa isso? A partir do trabalho feito dentro das escolas, levando palestras, apoiando essas iniciativas, a gente conseguiu montar vários coletivos, grupos de jovens que atuavam dentro das escolas e também fora delas no território, para desenvolver ações de preservação ambiental, de educação ambiental, todas voltadas para a questão da proteção do meio ambiente. E esses coletivos tiveram um papel muito importante. A gente chegou a um total de quase 40 e poucos coletivos, e com a pandemia houve aí uma ruptura, né, porque é um trabalho especificamente presencial, e a gente está retomando agora esse trabalho, mas o programa ele é, digamos assim, o carro-chefe, porque ele é o diálogo, ele é a abertura do que a gente faz na área de educação ambiental junto à população. Então, são esses dois programas que a gente vai priorizar aqui na revisão. Pode passar. Vou conseguir saiu energia aqui na prefeitura, então eu estou Peraí, reiniciando o o fone computador. caiu, Ângela, rapidinho. Não vou conseguir Problemas mostrar para vocês técnicos aqui. as fotos aqui. Vamos ver, acho que a Lara está compartilhando. Só para vocês verem algumas imagens aí dos programas de educação que o Gustavo Pronto. comentou. Voltei, desculpa. Pronto. Então, aí a gente tem um georreferenciamento, né? Ou seja, a indicação no mapa de onde estão os centros de educação ambiental e nos pontinhos amarelos as referências geográficas, né, do território, para vocês identificarem a região. Então, são 4 centros, como eu disse, a Mata de Santa Genebra, lá em cima, perto de Barão Geraldo, o Bosque do Jequitibás, bem na área central, a Estação Ambiental, lá na APA, em Souza e Joaquim, e o Parque o Centro de Conhecimento das Águas, ou, como é conhecido hoje, o Museu Dinâmico da Água, ali na região do Jambeiro. Tá? Então, eles estão divididos em 4 pontos da cidade. A gente ainda tem previsão de formalização
de outros espaços, porque a ideia é descentralizar esses espaços de educação ambiental para que toda a região do município tenha acesso a um espaço como esse para poder desenvolver as atividades e estar envolvido com a educação ambiental. Pode passar. Aí a gente tem um exemplo dos centros, né? O primeiro, do lado de cima esquerdo, é a Estação Ambiental em Joaquim Egídio, numa atividade... A gente nem colocou, assim, fotos que ilustrem a fachada, vamos dizer, do centro, que eu acho que são locais que a maioria conhece. Então, a gente tentou priorizar na apresentação, mostrando atividades acontecendo nos centros. Tá? Então, aí a gente tem lá em cima, como eu disse, estação ambiental. Do lado direito, o Bosque do Jequitibás, num evento grande que a gente teve lá com coletivos, de várias escolas, foi bem interessante. Embaixo, do lado esquerdo, a Mata de Santa Genebra, pessoal fazendo a trilha, participando de uma das atividades que tem lá. E, por fim, do lado direito inferior aí, o outro lado do Museu Dinâmico da Água, que hoje está todo reestruturado e como ele foi inaugurado, vamos dizer assim, durante a pandemia, a gente não tem ainda imagens de atividades ocorrendo lá depois da mudança para Museu Dinâmico da Água. Mas é um espaço extremamente rico, uma referência na América Latina hoje, em termos de museu, né, pedagógico, no sentido de preservação da água, e há lá um espaço para a gente poder utilizar. Pode passar. Pode passar, Ângelo. Estão me ouvindo? Estamos. Acho que é quem estava compartilhando agora, que agora que eu reconectei perdão, aqui na prefeitura, caiu energia aqui para gente. Foi Ai, emoção, gente. Só por Deus. Tecnologia é uma benção. Vocês estão vendo aqui no slide? Não, Só lá. tem que pular um. Eu já Eu tô pulei. vendo, só falta Não está aparecendo. Mas eu vou até adiantando. O próximo slide, como todos os outros amigos aí técnicos dos programas fizeram, a gente tentou identificar dentro do território da bacia, no caso, né, do noroeste do Capivari, ações que já aconteceram para a gente mostrar. Opa, peraí. Vou compartilhar aqui, acho que agora eu já consigo tá. novamente, tá? Sumiu, eu achei que era eu que tinha batido o dedo aqui. A de educação ambiental tinha que dar problema, a gente é diferenciado. Vou tentar de novo por aqui. Não sei se Tenta aí, Lara. Ângela, se alguém quiser dar permissão para mim compartilhar também, Ângela e Juliano. Ó, tá indo, vamos lá. Perfeito. Então, aí, ó, nesse slide, a gente pegou como exemplo atividades que já estão ocorrendo em duas escolas, tá? Só um parêntese. Reforçando o que a Ângela falou, né, é muito importante nesse processo de revisão que a gente consiga identificar se as pessoas estão conseguindo identificar as atividades propostas dos programas dos planos dentro do seu território.
Então, o objetivo é esse, é mostrar para vocês que a gente já vem atuando no território e, principalmente, saber se vocês têm como reconhecer isso, têm percebido isso. Aí tratam-se de ações em duas escolas, né? Uma é a Escola Estadual Professor Pedro Salvetti Neto, que fica ali no Parque Piranga, quase em frente ao Extra, antigo Extra, né, que fechou, perto da Van, da Rui Rodrigues, na foto do meio superior, e na direita superior, a palestra, como eu disse, acontecendo dentro da escola. E as outras fotos, a da esquerda no canto superior, é uma atividade de plantio na escola Newton Opperman, né, que ocorreu lá com participação dos alunos, palestra também, que é a foto do inferior direita. Então, a gente fez a palestra, depois fizemos um plantio. É uma tendência muito grande hoje nas unidades escolares, eles solicitarem o nosso apoio para essas atividades em que os alunos se envolvem, de plantio de árvores nativas, de frutíferas, para a implantação de hortas escolares. Então, isso é uma demanda que chega bastante para a gente. E uma atividade que a gente está ainda estruturando, mas que também tem sido muito requisitada e bem recebida, é a atividade de grafite. A foto inferior do lado esquerdo aí mostra no Newton Opperman também uma atividade que foi feita na escola, onde os alunos participaram. A gente só deu a temática geral, que seria meio ambiente, e os alunos deram ideias de intervenções artísticas no muro da escola para que fossem instaladas dentro dessa temática de meio ambiente. Fora esses dois exemplos, eu gostaria de citar alguns também aqui. Na mesma região, a gente trabalhou com a SEI Maria Odete, que é uma unidade municipal de educação infantil, e foi a pedido da direção da escola. A gente fez uma atividade bem bacana lá com pais, alunos. A gente fez o plantio de árvores nativas no entorno da escola, na externa, com o apoio da Secretaria de Serviços Públicos, né, que faz a gestão desse tipo de atividade. E porque a reclamação deles é que era uma área muito assim, não tinha sombra, não tinha árvores, os alunos ficavam expostos ao sol na entrada, na saída, e chuva, etc. Então, assim, foi muito bacana, os pais participaram, os alunos participaram, então a gente teve um resultado muito bom, e até hoje tem um projeto de educação ambiental acontecendo dentro da unidade. Aliás, de todas essas unidades que a gente fez de intervenção, existem projetos em andamento. Também temos, né, dentro da região do Capivari, lá o Jardim Miriam, onde existe um grupo da sociedade civil que a gente trabalha em parceria e apoia, que desenvolve atividades e promove a preservação de uma área de proteção permanente que existe lá, e principalmente as escolas do entorno, que a gente está trabalhando também para criar essa consciência dada ao território, da questão da área de proteção. É isso. Obrigada, Gu, Gustavo. Só uma pequena correção. Jardim Miriam não é a Bacia do Capivari, tá? Ele fica ali no Alphaville, mas a gente traz isso na próxima oficina. Bom, acho que agora, então, a gente entra para uma parte que vai ser conduzida pela Lara, que é onde a gente vai começar a interagir, né? Feito esse panorama, acho que foi importante para vocês conhecerem aí o status das ações, dos avanços que a gente teve até agora, mas também agora é hora da gente olhar e repensar um pouquinho aí quais são as nossas prioridades. Lógico que esses avanços aí, eles vêm carregados de muitos esforços, né? Assim, de muita integração, e obviamente que a gente também tem muitas dificuldades e que a gente tem que conseguir aí superar para finalizar os 10 anos de planos com uma perspectiva de cumprimento bem interessante. Então, Lara, vou passar para você, vou parar de compartilhar, se você quiser eu sigo aqui também, se você tiver dificuldade, e aí a gente passa então para essa próxima etapa. Pessoal, fique à vontade se vocês quiserem tomar uma água, ir no banheiro, enfim, a gente não vai fazer uma pausa aqui específica, mas se vocês quiserem se ausentar, enfim. Enquanto isso, só vou respondendo uma pergunta aqui, acho que já responderam no chat, né, para Ana Lúcia, que era a porção do rural do município, né, Ana? Tudo bom? Bom te ver por aqui, faz tempo que a gente não se vê. Nem fale. Ângela, eu quero aproveitar. Sim.
Eu ia até completar aqui, eu fui lá no link da Secretaria do Verde, em busca, eu gostaria de ter conhecimento do território, os bairros que compreendem. Confesso que eu fiquei surpresa, hein? Na época do Coeduca, nós já sabíamos que tem uma porção considerável, né, rural. Mas 47, eu fiquei surpresa. Eu gostaria de... Desculpa, Ana, fala. Imagina, só isso. Eu gostaria de saber, de ter acesso, que localidades são essas da área rural, que bairros compreendem, né? Ana, a gente pode depois, acho que compartilhar aqui até o portal do zoneamento da Securb, ou até mesmo o nosso aqui, do geoambiental, que ele mostra o limite, né, do perímetro, mas é importante considerar que o plano diretor de 2018, ele traz uma possibilidade de ampliação da área do perímetro urbano, quando ele estabelece a macrozona de desenvolvimento ordenado. Então, hoje, praticamente, o que se mantém rural é toda a porção da APA de Campinas, Souza, Joaquim de lógico que a gente tem um núcleo urbano ali dentro, assim como tem a região do Carlos Gomes, Gargantilha, mas o restante ali, principalmente da APA, principalmente Joaquim Egídio e tal, onde a gente tem toda a porção rural, vou tentar compartilhar aqui um mapa para vocês, e a APA do Campo Grande, que é a limite ali com Montemor, Hortolândia, o finalzinho ali da John Boy, né? Vou tentar trazer para vocês, mas é importante considerar isso, que o plano diretor ele traz essa possibilidade de ampliação no restante das áreas rurais que a gente ainda tinha, ou tem ainda, né, mediante o instrumento que é o EIV, que é o Estudo de Impacto de Vizinhança. Então, é possível protocolar nessas áreas que são contíguas ao perímetro urbano a solicitação de conversão do uso do solo de rural para urbano, mediante a apresentação do Estudo de Impacto de Vizinhança e uma análise ali e aprovação pela Secretaria de Urbanismo, tá? Então, a gente não vai deixar de conseguir, talvez, medir certinho esse percentual, né? Mas o que a gente tinha até então, e foi como a gente trabalhou a época dos planos, porque ainda a gente tinha esse percentual aí de 47% rural, foi como a gente trabalhou. Então, é até importante que a gente considere essa possível alteração do uso do solo na revisão dos planos, né? Porque muitos dos programas, eles estavam previstos com um olhar mais para o rural, tá? Enquanto isso, eu vou tentar colocar um link aqui, não sei se o Geraldo quer fazer alguma observação em relação a isso. Ah lá, ó, geoambiental, deixa eu abrir aqui, eu acho que é legal para vocês localizarem. Porque para mim interessa essa parte do saneamento rural. Acho que eu consigo compartilhar. Quero entender um pouco sobre isso, como que está no nosso município. Obrigada. Já esse já acho que eu vou conseguir compartilhar assim aqui para vocês, espera aí. Vocês estão vendo minha tela? Está carregando, agora. Tá. Então tá. Esse daqui é o portal geoambiental, que a gente até ia trazer o link para vocês mais à frente, mas acho que é interessante, é uma ferramenta, é o geoambiental.campinas.sp.gov.br, em que a gente tem todas as informações, inclusive dos programas ambientais, dos planos, espacializadas e disponível aqui para vocês terem acesso a todas as informações, inclusive fazer o download das camadas, tá? Então, por exemplo, os parques lineares que o Gabriel mostrou, a gente pode enxergar eles aqui dentro da cidade que está previsto, acessar aqui informações sobre eles, com a setinha aqui a gente consegue ver informações sobre o Parque Linear do Córrego Satélite Íris. Então, ele traz informações, uma ficha sobre o que tem no parque, a área dele, o limite, tá bom? Então, eu estou fazendo aqui até uma divulgação e publicidade desse portal, que é muito legal. E aí, Ana, o que a gente tem, o perímetro urbano é essa linha em azul, tá? Então, você vê que a gente tem alguns núcleos aí que não são contíguos ao perímetro, e o restante é a área rural. Então, a gente, como eu disse aqui, que é o centrinho de Souza, Joaquim Egídio, então toda essa região aqui que vai pensadinha lá para o observatório, para a área no entorno da Mata Ribeirão Cachoeira, né? A gente tem a área rural. A parte de cima, aqui próximo de Jaguariúna, na várzea do Rio Atibaia, ainda uma área contígua ali a Barão Geraldo, o entorno da Mata de Santa Genebra,
APA do Campo Grande, e aqui é na região do Friburgo, fogueteiro, já fazendo divisa com Indaiatuba, e essa área onde é a Pedra Branca, né? Onde a gente concentrou aí também muito dos programas do PSA, como o Geraldo mostrou. Então, tirando essa área e a APA de Campinas, deixa eu mostrar aqui as unidades de conservação, o restante hoje é passível dessa alteração do uso do solo para o urbano, tá? Tem toda a legislação, o regramento aí estabelecido pós-plano diretor. Deixa eu só mostrar as unidades de conservação, aí fica mais fácil de vocês olharem. Então, essa porção aqui do amarelo, tirando o que está no azulzinho, né, extra azul aqui, e o verde são as áreas em que, sim, continuam rural e não estão dentro dessa macrozona de expansão urbana. Tá certo? Oi, pessoal, a gente tem mais uma pergunta aqui, acho que do Ângelo. Ângelo, por favor, se você quiser abrir. Bom dia a todo mundo, obrigado aí por estar podendo participar indiretamente dessa oficina. Eu gostaria de aproveitar a pergunta que a Ana fez, e a Ângela estava respondendo, eu gostaria de entender melhor sobre as APG, Ângela, porque na realidade você está citando mais as macrozonas, né? Eu gostaria que a gente usasse mais as APG, porque eu acho que é uma ideia muito legal que foi feito no plano diretor e a gente tem usado muito pouco, né? Eu acho que as APGs são talvez uma descrição mais micro, não tão macro como você apresentou. Acho que é legal a gente começar a fazer exercício. Eu não sei se as APGs ainda o pessoal está usando ou não, então acho que ele seria interessante como sugestão aí na sua resposta para a Ana. Eu acho que seria mais interessante a gente bater em cima das APGs. O que você acha? As APGs, elas estão dentro do perímetro urbano e são unidades que aglomeram ali alguns bairros, né, para a gente ter um recorte da cidade, né, assim, entender como se juntasse aquelas unidades do censo e estabelecesse uma organização territorial dentro do perímetro urbano. Então, acho que ela é um pouquinho diferente, acho que do que a Ana traz, perguntando da divisão do que a gente ainda tem de rural. A APG, ela se concentra na área urbana, né? É uma divisão territorial que o plano diretor ele também traz e que tenta uniformizar, né? Porque o território aqui ele é dividido, quando a gente faz a gestão aqui, a Secretaria do Verde prioriza as bacias hidrográficas, a Secretaria de Serviços Públicos prioriza as regiões as administrativas, as ARs, o pessoal da saúde tem a Noroeste, a região Sul, então, de fato, a gente tem diversas formas de olhar o território conforme a organização que cada pasta precisa. Mas a APG, ela vem realmente nesse intuito de conseguir uniformizar e que a gente possa trabalhar de uma forma integrada entre todas as áreas da prefeitura, olhando para o território de uma forma única, né? Aqui a gente não trouxe porque o nosso foco é trabalhar, senão a gente teria que fazer uma avaliação assim muito micro, se a gente fosse fazer, por exemplo, um olhar por APG, por isso que a gente priorizou as bacias hidrográficas para vocês terem um olhar um pouquinho mais macro sobre essas áreas, tudo bem? Mas acho que é interessante, e eu não sei se tem alguém presente aqui hoje da Secretaria de Urbanismo, Planejamento, poderia até trazer um pouquinho mais de informação sobre as APGs. Não sei se te respondi, Ângelo, mas acho que até para poder uniformizar esse entendimento com todo mundo, né? Legal, gente. Bom, então, acho que ninguém mais tem a mão levantada aqui, só para a gente dar continuidade, então, aqui na nossa dinâmica. Acho que, primeiro, também parabenizar, né? A Ângela já me apresentou no início, então eu sou lá do RI Brasil, eu não trabalho na prefeitura, o WRI é parceiro da prefeitura de Campinas, né, já tem alguns anos, está apoiando nesse processo de revisão dos planos, então, né, a cidade por desenvolver seus planos e também estar revisando eles, é um momento importante de análise crítica de o que está funcionando, de o que poderia estar melhor, o que deveria ser ajustado. Então, acho que agora essa apresentação inicial ela veio também como uma devolutiva para a sociedade, para todos os presentes aqui, de entender melhor o que consiste esses programas. Né? E aí agora a ideia é a gente fazer uma consulta, então a Secretaria, né, falou bastante, agora a gente quer ouvir vocês a respeito desses
problemas e quais são as prioridades e os principais problemas que vocês enxergam no seu território. Então, aqui hoje, eu vou compartilhar minha tela de novo, a gente fazer, é uma dinâmica bem simples, é um preenchimento de um formulário, então cada um de vocês vai responder individualmente, mas a ideia de ser guiado aqui é que a gente possa ir explicando para vocês e tirando dúvidas, seja a respeito das perguntas em si, ou dos programas e das opções de resposta. A gente sabe que foram muitas informações, então talvez nem todo mundo tenha pegado tudo, então qualquer dúvida que vocês forem tendo no momento de irem respondendo, a gente pode abrir o microfone, a gente vai explicando. Então a ideia agora é ouvir vocês em relação a essa percepção, vocês sobre esses planos, esses programas, vocês já ouviram falar, como que vocês ouviram falar, para a gente entender, né, como que está essa disseminação junto à sociedade, também o que vocês entendem como prioritários, né, para o seu território, também na sua percepção, mas o que vocês entendem que é mais urgente, e assim também quais são os principais problemas que vão poder ajudar nessas propostas e que vão entrar nessa revisão do plano. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o link no chat. Por favor, vocês podem abrir, mas eu vou compartilhar aqui o formulário para eu explicar para vocês. Então, se vocês querem aguardar um pouquinho antes de ir preenchendo, mas é um formulário simples, né? Esse mesmo formulário ele vai ser aplicado nas demais regiões, então a ideia é a gente também fazer uma análise como um todo, mas que a gente possa também entender as prioridades a partir das regiões também, né? Então eu vou compartilhar aqui novamente a minha tela para a gente passar junto pelo formulário. Então, vocês estão enxergando aqui, gente? Todo mundo conseguiu abrir o link? Alguém teve alguma dificuldade com o link? Por favor, pessoal, se manifestem caso tenha algum problema. Por aqui consegui, acho que tudo bem. Tá, então, vocês já estão vendo a minha tela também? Ainda não, Lara. Ai, gente, desculpa, eu estou com algum problema que eu não estou sabendo resolver em relação ao compartilhamento. Se precisar, a gente compartilha aqui. Tá. Por favor, me avisem se funcionou. Nada ainda? Não. Quer que eu compartilhe, Lara? É o formulário? Por Angela. Tá bom, peraí, então. A gente já estava vendo, Angela. Agora, aí, pronto. Então, pessoal, essa primeira sessão aqui, a gente quer conhecer o perfil de quem está respondendo. Fiquem à vontade, né? As perguntas têm a opção prefiro não responder, caso vocês não se sintam confortáveis, mas é para a gente entender, né, quem são as pessoas que estão respondendo, de qual região, de qual bairro, etc. Então, essa primeira sessão, ela é só para a gente entender o perfil, tá? Então, imagino que não tenha nenhuma questão em relação a isso. Então, podemos passar para a próxima parte. Conseguir carregando. Bom, então, além dessa primeira sessão sobre o perfil... Clara, acho que a Silvia tem uma dúvida, ela levantou a mão. Não sei se por favor, a isso. No órgão ou instituição que representa, eu sou sociedade civil, sou cidadã. Coloco outro, né? Porque isso, por favor, está categorizado. Ok.
e aí o outro tem a possibilidade de escrever também. Sempre que tem a opção outro, você pode digitar e especificar exatamente o que você gostaria. Então, nessa segunda sessão, gente, a ideia é que aqui a gente levantar a percepção de vocês em relação à existência, né, esse conhecimento prévio dos planos ambientais, se essas ações elas estão chegando, né, na população, nos setores, e por qual canal. Isso é importante também para a gente entender o que vem funcionando mais, o que a gente poderia potencializar em relação a essa disseminação desses programas. E quais desses programas vocês já conheciam, seja por ter participado de alguma oficina, por ter lido os planos ou por ter visto alguma matéria. Então, a ideia aqui é a gente entender o que vocês conhecem e de onde, né, como é que essa informação chegou. Tinha alguma dúvida? Eu vi que alguém tinha levantado a mão. Pode ficar à vontade. Ana, por favor. Você está no mudo, desculpa. Não. Fiquei na dúvida aqui. Ana, está no... vai lá. Agora que eu vi que eu estava falando. Desculpa, é que é o seguinte, Lara. Eu estou aqui preenchendo o formulário enquanto você está falando. Eu já estou mais à frente aí da página que você está. Então, minha dúvida tem mais a ver lá mais para frente. Daí, oportunamente, eu coloco. Obrigada. Nós vamos passar por todos. A ideia é justamente essa. Se você não lembrar o que é algum programa, alguma coisa, para a gente resolver, para todo mundo conseguir preencher da melhor forma possível. Então, acho que, se ninguém tiver nenhuma dúvida em relação a esse, podemos passar, Ângela. Então, agora que entra essa sessão aqui, de priorizar as ações. Então, aqui a gente quer entender que, para vocês, e para a região de vocês, o que vocês entendem que é mais importante? Quais programas vocês acham que é mais importante? Então, a gente está pedindo para que vocês escolham 3 principais, né? Então, essa é uma pergunta que tem a opção de marcar 3. Então, são todos os que foram apresentados. Então, parques lineares, corredores, a questão do plano de manejo das unidades de conservação, controle de queimadas, pagamento por serviços ambientais, saneamento rural, recuperação de nascentes, implementação de espaços de educação ambiental e de formação de educadores ambientais. Ou, se vocês não consideram um desses importante. Então, aqui acho que agora é o momento. Se vocês querem perguntar assim, em relação a algum dos programas, se por acaso vocês não lembram exatamente o que diferencia um do outro, fiquem à vontade. Então, a gente pode também passar para... Era bem aí mesmo a minha dúvida. Por favor, Ana. É que, na verdade, eu estou participando da oficina com o olhar da SANASA, né? E do PCJ, dos comitês de bacia. Então, eu não pertenço a essa região. Eu respondi lá atrás qual é a região que eu pertenço, através do meu bairro. Logo, na hora de eu dizer quais os programas eu considero importantes para a minha região, não vai estar dialogando com a realidade, porque eu não sou dessa região. Entendeu a minha dúvida? Entendi. Outra coisa é em relação ao plano de bacias. Eu não estou vendo em nenhum momento sinalizado a consonância dos planos com o plano de bacias. E eu considero que é um importante instrumento. Não estou dizendo que não tenha, porque eu não tenho conhecimento dos planos assim, todos, né, tão a fundo. Mas eu só quero trazer isso aqui, compartilhar com vocês, para trazer esse destaque da importância do plano de bacia dialogar com todo esse processo. Obrigada. Eu que agradeço. Então, Ângela, desculpa, eu vou só responder a primeira pergunta, e depois sobre os planos das bacias eu vou passar para você. Acho que justamente a gente perguntou lá no início, já entendendo que poderia acontecer isso, de algumas pessoas estarem numa oficina de uma região diferente. Então, não tem problema, Ana, você pode responder a partir da sua percepção.
em relação à região, ou onde você mora, onde você atua. Não tem problema, que a gente consegue diferenciar justamente por conta da pergunta do bairro. Então, isso não tem problema nenhum. E a próxima pergunta eu vou deixar para a Ângela ou alguma pessoa da secretaria responder. Ana, eu acho que essa questão da consonância com o plano de bacias do PCJ, você pode até colocar depois, a gente vai ter um momento aí de algumas outras contribuições, enfim, para enxergar como, né, assim, deixar isso como um recado, se a gente tem se atentado ao que está estabelecido nos planos, né, vinculados aqui. A gente também faz parte de vários comitês, né, de várias câmaras técnicas dentro do PCJ, então esse alinhamento, ele naturalmente é feito, né, assim, mas eu acho que é bem importante trazer isso de uma forma mais explícita. A gente acabou não abordando porque tem muita coisa, né, então a gente fez um recorte mais com o olhar de como os programas hoje estão sendo representados ali dentro do território mesmo, assim, né, com questões mais visíveis de interferência ali que a comunidade poderia observar. A questão dos planos, elas acabam ficando ainda num olhar mais de planejamento, né, e de ações que se conectam em alguns pontos, por exemplo, a questão do pagamento de recursos ambientais, as áreas que são prioridade, até no zoneamento, né, que a gente traz do plano de recursos hídricos, áreas que são de importância e de relevância ali para a gente preservar, por exemplo, a cabeceira do quilombo, enfim, então um zoneamento que foi estabelecido nos planos, ele também se conversa, no plano de recursos hídricos, principalmente, se conversa ali com o que está sendo tratado dentro dos comitês do PCJ, né? Caso o Geraldo queira complementar alguma coisa também nesse ponto, fique à vontade. Não, é isso mesmo, Ângelo. A gente entendeu que para trazer hoje para a oficina isso seria, né, muito amplo, né? Mas isso já foi mapeado, inclusive, no alinhamento estratégico, né? E consta do roteiro metodológico esse mapeamento de estudos, de planos, inclusive de políticas, né? A política nacional de recursos hídricos, a estadual. Então, a revisão ela tem que conversar, sim, né? Principalmente com o plano de bacia do PCJ, que a gente está inserido, né, nessa grande bacia hidrográfica. Gente, eu não tinha dúvida que estava contemplado. Na verdade, eu fiz uma provocação, porque justamente assim como com a educação ambiental, tem situações que ficam muito na subjetividade, porque pelo fato da gente ter esse entendimento que um instrumento como esse é evidente que, à luz da legislação, ele dialoga com o plano de bacias, né? Só que é importante para o cidadão comum, é importante para as pessoas, para o processo, que a gente tenha esse entendimento do quão a gente está alinhado com a questão do plano de bacias. Então, é mais nesse sentido, mais para chamar atenção para esse aspecto. Principalmente agora que esse novo plano de bacias, ele vai contar com cadernos temáticos. E vocês sabem, vocês que já estão ali, né, nos comitês. Então, esse caderno temático também vai contribuir muito para o desenvolvimento dos processos municipais, dos planos. Mas por isso, viu? Agradecida, Gabriel e Ângela. Silvia, por gentileza. Ai, queridos, desculpa, mas eu acho que as informações que eu vou dar nesse formulário não vão ser muito úteis. Eu moro no Botafogo. Eu pretendo morar na região noroeste, né, me mudar para a região noroeste, e hoje eu acompanho o que tem acontecido no Jardim Miriam, que, na verdade, nós vamos participar das oficinas das 2 bacias hidrográficas do leste. Então, assim, eu estou respondendo de acordo com a noroeste, porque hoje é noroeste. Mas eu vou responder novamente esse formulário quando eu participar das outras oficinas? Desculpa, eu fiquei confusa agora. Pergunta, Silvia. Eu acho que não sei se a gente tinha pensado nessa possibilidade, assim, mas aí eu imagino que aí quando você for responder com uma outra perspectiva, aí se você sinalizar lá qual é o bairro que você está, né, ou a região, eu acho que a gente consegue fazer essa diferenciação. Outra opção é você responder
a partir desse entendimento mais geral, assim, né, do que você entende que é prioritário de uma forma geral, e na última pergunta, ela é uma pergunta aberta, justamente para a gente receber essas contribuições que não cabem nessas caixinhas, né? Então, acho que a ideia dessa última pergunta é justamente para dar conta de algumas subjetividades e algumas questões que as perguntas fechadas, elas não funcionam. As perguntas fechadas, elas nos ajudam por sistematização, né, e de dados e entendimento, né, mas as perguntas abertas, elas têm essa importância também de abarcar o que as pessoas querem comentar. Então, eu acho que você pode fazer, né, se você quiser depois responder novamente com essa outra perspectiva, dessa outra bacia por conta da sua atuação, você sinalizando, como eu falei para a Ana, o bairro em que você representa, a gente consegue ter essa leitura do resultado. Espero ter respondido essa pergunta. Pode passar, Ângela. Bom, gente, então, aqui, ó, agora essas perguntas aqui, elas têm o objetivo da gente entender o que vocês entendem como as questões prioritárias em relação... Aí agora a gente está dividindo entre as temáticas dos 3 planos, tá? Então, essa primeira pergunta aqui, a pergunta número 6, então, é o que você considera prioritário em relação às áreas verdes. Então, a gente também está pedindo que vocês escolham 3 opções. Então, aqui também, só para explicar um pouquinho, né, cada opção. Então, uma é em relação à falta da existência de áreas verdes. A segunda opção é a falta de infraestrutura, no caso das áreas verdes existirem, mas elas não estão dotadas com infraestrutura, enfim, de lazer, de educação ambiental, etc. A degradação das matas ciliares, que são do entorno dos rios e dos córregos, a presença de espécies exóticas e invasoras, isso aqui quer dizer, né, que não são vegetações nativas, que a gente sabe que às vezes elas podem, né, ter uma questão de predominância sobre vegetação nativa e pode acarretar alguns problemas também. Depois, se alguém quiser explicar um pouquinho melhor sobre isso. Falta de arborização urbana, que não só nas áreas de praça, estamos falando das vias também, calçadas e etc. Falta de áreas protegidas, aqui a gente está falando de áreas de preservação e unidades de conservação, então são essas áreas maiores de preservação ambiental. E a questão das queimadas, né? Então, se você identifica as prioritárias na sua região em relação às áreas verdes. Então, a pergunta número 7, a gente está querendo entender o que você identifica como questão mais importante e prioritária a ser resolvida em relação aos recursos hídricos, tá, gente? Que é a ocupação irregular na beira dos córregos e rios, aí aqui é em relação à habitação mesmo, em áreas que deveriam ser de preservação, parte irregular de resíduo, lixo, né? Então, que a gente sabe que também isso ocorre em áreas verdes, mas também em áreas de córregos e rios. Então, assoreamento e erosão dos córregos, isso quando a gente não tem essas matas ciliares, as vegetações, elas acabam, né, os sedimentos, né, a terra, ela acaba erodindo e entrando dentro desses corpos d'água, e isso faz com que essa água ela seja tenha mais turbidez, ela seja mais turva e ela necessite de mais tratamento. A extração de areia também, às vezes acontece de forma irregular e ela acentua esses assoreamentos. Lançamento de esgoto, né, aqui a gente está falando de domiciliar, enfim, etc., nos rios. E a questão de alagamentos e inundações. Então, alagamentos geralmente acontece por conta dos sistemas de drenagem, que quando chove demais, ou por deficiência desses sistemas de drenagem, e as inundações é quando os corpos d'água extravasam. Então, em relação... Tinha uma mão levantada, agora eu fiquei na dúvida se alguém quer fazer alguma pergunta. Acho que o Ângelo tinha levantado, não sei se ele abaixou, se foi explicado. Se tiver dúvida, fica à vontade, Ângelo. Não, desculpa, na realidade, como eu tô no celular, foi sem querer que eu fiz. E eu não tô tendo acesso
nem a esse lado, por isso que eu não estou respondendo. Sabe? Desculpa aí, mas foi sem querer. Eu compartilhei o link pelo chat. Veja se você consegue, senão acho que a gente pode tentar encaminhar por e-mail também para que você consiga responder. Depois a gente pode encaminhar o formulário por e-mail e aí, para quem fez a inscrição, que a gente recebeu aí, a gente tem os contatos para depois também quem puder preencher, tá bom? E compartilhar. Então, em relação à pergunta de o que você entende como prioritário, né, as ações em relação à educação ambiental. Então, aqui a gente está falando de falta de atividades permanentes nas escolas da região, falta de ações para levar informações sobre preservação e recuperação ambiental, acho que de uma forma geral, assim, à sociedade, falta de espaços específicos para educação ambiental, muitas vezes acontecem, né, dentro das escolas, mas não necessariamente precisaria ser apenas dentro das escolas, acho que é isso que essa opção está querendo dizer. Falta de envolvimento das comunidades nas ações de preservação e recuperação, falta de apoio do poder público às ações desenvolvidas pela sociedade civil e outros. Pessoal, só para a Ângela está marcando ali de uma forma ilustrativa, né? Porque não é para condicionar ninguém, mas é para a gente conseguir ir avançando nas perguntas, ela precisa marcar ali. Então, né, cada um fica aqui com o seu critério. E aí, agora, para explicar essa última questão, que talvez, né, explicar o que a gente está falando aqui em relação a cada um desses perigos, né? Então, a gente chama de perigos climáticos. Então, são o que você considera que afeta mais a região onde você mora. Então, aqui, de qualquer forma, a gente tá, de novo, a gente está pedindo para vocês marcarem os 3. Então, é importante a gente marcar 3, porque isso ajuda a priorizar. A gente sabe que tudo é importante, gente, mas no momento que se a gente marca tudo, a gente tem dificuldade de planejar as ações, a gente sabe que o poder público tem dificuldade de andar com tudo ao mesmo tempo, então a priorização ela acaba sendo para a gente conseguir fazer esse planejamento dessa forma. Então, ondas de calor, pessoal, é quando a gente tem 6 dias consecutivos de temperaturas máximas acima da média. Então, isso é considerado um perigo climático, que é chamado de ondas de calor. Então, deslizamentos de terra é quando a gente vê bastante em períodos, né, de chuva, então que tem os deslizamentos aí por uma série de fatores, seja por falta de vegetação ou até ocupação irregular, as declividades, áreas de declive, elas não sustentam e acaba tendo um escorregamento de terra. Alagamentos e inundações, como eu falei, antes tem a ver com a questão da drenagem e do extravasamento dos corpos d'água, e a enxurrada também, ela também tem a ver com o extravasamento dos rios, mas ela tem uma diferença que às vezes ela extrapola essa área de inundação, né? Então a enxurrada geralmente ela tem uma força maior e ela é um pouquinho além das áreas próximas a esses rios urbanos. Então, escassez hídrica e estiagem, então está associada à falta de água, questão das queimadas, isso seja em áreas de preservação ou até mesmo em áreas verdes, queima de lixo, etc., que possam comprometer essas áreas verdes. Então, tempestades e vendavais, aqui a gente tem associado a ventos fortes, quedas de árvores e questões relativas a isso. As questões de epidemias, né? Então, tem algumas doenças como dengue, zika, chikungunya, que estão associadas também, muitas vezes, à questão do calor e a questão das chuvas, elas ajudam a proliferação e a disseminação dessas epidemias, né? Então, só um parênteses, esses perigos que foram listados aqui, eles estão nos perigos que apareceram no plano de resiliência de Campinas, da Defesa Civil. Tá? Então, a gente trouxe esses perigos e as ameaças, foi o que foi identificado pela Defesa Civil como os que mais incidem na cidade de Campinas. Então, vindo um pouquinho daquela lógica de considerar, né, as políticas existentes, então a gente tentou trazer para cá esses perigos que aparecem.
Tá? Então, e essa última pergunta, como a gente mencionou, ela é uma pergunta aberta para vocês colocarem nos comentários o impedimento, até mesmo sobre o questionário, se vocês acham que faltou alguma questão, algum destaque que vocês acham que tem que ter, algum comentário mais pontual sobre algum programa específico, sobre alguma prioridade que vocês têm. Então, essa parte aí, ela está bem aberta para a gente ouvir o que vocês têm que contribuir. Logicamente, o chat e o microfone estão abertos para essas contribuições também. Fiquem à vontade. Aos mais tímidos, coloquem no formulário que a gente vai estar considerando e sistematizando essas contribuições. Ângela, eu vi que você levantou a mão e a gente tem uma pergunta também. Não, só dizer o seguinte, que hoje é a primeira oficina, então é legal que vocês até nos deem um feedback, assim, de pontos que a gente pode melhorar aí na próxima, até do formulário, que é onde a gente vai se basear muito aí, pensando também nas orientações, né, e principais prioridades para a gente seguir aí para os próximos anos da implantação dos planos. Então, a ideia foi justamente a gente trazer um momento de conhecimento sobre os programas e agora discutir com vocês os próximos passos, né, e elencando aí essas prioridades a partir do relatório. Então, se vocês puderem contribuir, principalmente aí no registro dessa última questão, para a gente é bem válido aí para a gente poder aprimorar, inclusive a oficina de hoje aí para as próximas que a gente ainda tem, né. Então, hoje vocês estão até balizando aqui as próximas oficinas, né. A Ana perguntou sobre o formulário, né? Se é para compartilhar. A nossa ideia era deixar um formulário um pouquinho mais, um pouco mais de informação, porque a gente tem receio de que as pessoas possam preencher sem ter o conhecimento que a gente trouxe para vocês prévio. Então, o que são os parques lineares, o que são os corredores. Então, talvez a gente vai preparar acho que um material que traga um pouco dessa informação, ou até mesmo a própria apresentação associada ao formulário, porque a gente tem receio que esse link ele pode ir sem ter esse balizamento inicial, sabe? E aí essa orientação aí não chega para todo mundo e a resposta pode não estar muito contente ou condizente aí com os programas mesmo, né, Ana? Mas a ideia é a gente disponibilizar tudo isso na página. Vou até aqui, se alguém puder colocar no chat aonde estão todas as informações sobre o processo aí de revisão do plano, eu agradeço. Obrigada, Ângela. Bom, gente, agora acho que a ideia é a gente manter aberto aqui, se alguém quiser fazer algum comentário, se alguém ainda tiver alguma dúvida, mas a gente já está chegando agora. O Geraldo compartilhou ali o link, o chat, onde vocês podem encontrar todas as informações. Então, a gente está chegando ao final dessa nossa reunião de hoje. Então, eu vou compartilhar aqui rapidamente a minha tela aqui, só para mostrar a agenda das oficinas, das próximas. Então, a data certinho e os horários. Vocês estão vendo? Minha tela, não, Lara, não estão. Ai, gente, acho que agora está desculpa. indo. Não, acho que agora está indo. Agora foi. Foi. Não, vai lá. Então, agora aqui a próxima oficina vai ser no dia 14, no mesmo horário, então a Leste. Então, no dia 20 é Bacia Norte, no dia 29 é Bacia Sul, e no início do mês que vem a gente completa essa série no dia 3 na oficina Sudoeste, no dia 5 na Leste, tá? Só tentando que nem todas são às 9 da manhã, tem a do dia 20, a do dia 29 são às 14 horas. Então, essa é a agenda das próximas oficinas. Deixa eu parar de compartilhar aqui novamente. Então, queria ver se alguém tem um comentário final, se alguém tem mais alguma pergunta sobre o questionário, sobre os programas. Acho que não sei, senão a gente vai indo para os agradecimentos finais. Bom, gente, então acho que
é isso, espero que vocês tenham gostado, agradeço a participação de todo mundo, né? Eu vou passar a palavra aí para a Ângela, para o pessoal dos planos, mas da parte do W a gente tem o maior prazer de estar trabalhando... Opa, eu estou sem câmera. A gente tem o maior prazer de estar apoiando o município de Campinas, nesse e em outros projetos, então... Muito feliz de estar aqui também nessas oficinas participativas que são de grande importância para a qualificação das políticas e dos projetos. Então, obrigada aí o convite. E continuamos juntos, né, nas próximas e nas atividades e oficinas. Obrigada, pessoal. Clara, muito obrigada. Também vou agradecer aqui aos nossos parceiros, né, das instituições aqui. O Gustavo está com a câmera ligada, a Ana, os dois Gustavos, né? Então, é muito importante ter a presença dos técnicos das outras secretarias apoiando o processo. Agradeço também a equipe da Secretaria do Verde, a população que tem participado também. A gente está com esse canal de diálogo aberto. A gente tem um e-mail, se alguém puder jogar aqui também, planosambientais@gmail.com, que vocês podem nos contatar. Nosso canal é aberto, telefone, enfim, né? E se puderem divulgar, para a gente ter aí um quórum maior também nas próximas oficinas. Silvia, faz aí Estou te passando aí também a demanda de nos ajudar aí na divulgação. Acredito que quando a gente chegar lá no pessoal do Miriam, que está super mobilizado, vai ser bem legal também essa oficina. E eu acho que é isso, gente. Espero que vocês tenham tido um pouquinho de contato aí com a atualização dos planos, né? Revisar planejamento não é uma prática, né, dos órgãos públicos, então acho que a gente está tendo o privilégio de ter esse momento para poder parar, avaliar e repensar os próximos passos e poder fazer isso novamente com a comunidade, né? Então, agradeço esse tempo de vocês, conseguimos cumprir o horário e estamos à disposição, gente. Muito obrigada. Obrigada, Paulo. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Valeu. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Abraço, viu? Uma semana saudade. Que bom ver vocês. Um beijo. Até, tchau.